Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um episódio do nosso podcast que analisa os jogos do Flamengo. Episódio número 41, gravado nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro, e o sonho acabou. O Flamengo foi derrotado de forma categórica pelo Atlético Mineiro, placar de 3-0, e dessa forma vê o sonho que já era distante, agora praticamente impossível de acontecer, de vencer o Campeonato Brasileiro de 2023, mesmo porque o Palmeiras ontem também venceu o seu jogo, abrindo uma diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo, que agora se encontra empatado com o Botafogo e o próprio Atlético Mineiro na tabela de classificação. Flamengo e Atlético Mineiro fizeram um jogo disputado ontem no Maracanã pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e, como eu disse, o Atlético Mineiro venceu o rubro-negro pelo placar de 3-0 de forma incontestável. Flamengo muito aquém daquilo que se esperava dentro de campo, pouco produziu, pouco ameaçou, teve lampejos dentro da partida e jogadores muito mal tecnicamente no jogo de ontem, muito abaixo daquilo que podem produzir, mas principalmente vários erros cometidos na escalação do time por parte do técnico Tite. Tite deu mole, eu falei sobre isso aqui ontem no Abre o Jogo, que não gostava da escalação de determinados jogadores nas posições em que eles foram escalados na noite de ontem, principalmente o Bruno Henrique e o Mateuzinho, que estiveram numa jornada muito ruim, principalmente do ponto de vista defensivo. Muitos poderão falar, mas o Bruno Henrique não é marcador, o Bruno Henrique é atacante. Tudo bem, mas hoje no futebol moderno, todos os jogadores têm que participar do momento defensivo e o Bruno Henrique, como eu já havia dito no vídeo de Abre o Jogo de ontem, já não havia feito esse trabalho contra o América Mineiro e ontem contra o Atlético Mineiro foi uma temeridade. Realmente o Flamengo passou muito sufoco e o Atlético venceu de maneira merecida a partida, acabando praticamente com os sonhos do Flamengo ser campeão brasileiro. Vamos ver aqui na prancheta como o técnico Tite escalou o time do Flamengo, né? Trouxe ontem no Abre o Jogo, mas principalmente qual a principal causa da derrota do Flamengo na noite de ontem. O técnico Tite levou o Flamengo a campo com esta formação, um 4-1-4-1 com o Thiago Maia no lugar do Eric Pulgar, suspenso pelo cartão vermelho tomado contra o América Mineiro. No mais, manteve a equipe que enfrentou o Coelho na rodada passada e que venceu por 3-0, mas apresentou problemas, defeitos do ponto de vista tático e técnico que já havia apresentado em outras partidas, inclusive contra o América, principalmente no que diz respeito à presença do Bruno Henrique em campo, atuando pelo lado direito, bem diferente daquele Bruno Henrique que a gente se acostumou a ver pelo lado esquerdo, fazendo a diagonal para encostar no atacante. Bruno Henrique esteve bem distante de fazer isso e, principalmente, uma das forças que o Bruno Henrique possui é exatamente a arrancada, né? A estilingada, jogar a bola na frente para ganhar na velocidade, na imposição física, coisa também que ele não conseguiu fazer na noite de ontem. E também o Mateuzinho, que mais uma vez em uma jornada terrível, foi determinante para que o Atlético abrisse o placar logo aos 7 minutos. Por quê? O Filipão, como não é bobo nem nada, usou aquela sua velha estratégia do 4-4-2, com 2 volantes, 2 meias e 2 homens de frente, mas principalmente as bolas esticadas para que o Hulk fizesse aqui o papel de pivô. Porque o Paulinho, ao contrário de outras partidas, o Paulinho costuma jogar aberto mais pela direita, mas dessa vez o Filipão colocou o Paulinho caindo pela esquerda, exatamente para bater com quem? Com o Mateuzinho. E o Bruno Henrique era responsável por acompanhar as subidas do Guilherme Arana
E você ainda tinha pelo setor direito da defesa do Flamengo a presença do Igor Gomes. Então, invariavelmente, o que acontecia? O Fabrício Bruno saía para cobrir, para pegar o Hulk, até mesmo pela questão da imposição física. O Thiago Maia pegava mais o Zaratio. Então sempre sobrava o quê? Uma dobra em cima do Mateuzinho. E em muitos casos houve até um avanço de 3-2 quando o Bruno Henrique retornava para fazer essa recomposição. Então o Atlético sempre tinha uma superioridade numérica, principalmente nesse setor. E foi exatamente aqui que sai o gol, pois o Atlético lança uma bola longa, típica dos times do Filipão, o Hulk faz a parede e joga no ponto futuro. O Paulinho entra nas costas do Mateuzinho, recebe, bate cruzado e vence o goleiro Rossi, fazendo 1-0 para o Atlético Mineiro logo aos 7 minutos de jogo. Então essa foi a principal arma utilizada pelo time do Atlético Mineiro e que isso já era pedra cantada e o Tite não se preparou para impedir exatamente essa formação. Não entendo, por exemplo, por que o Luiz Araújo ele ganhou agora a condição de reserva. O Bruno Henrique não vem fazendo por ganhar a posição de titular dentro do time do Flamengo. Eu ontem, já que ele optou por entrar no 4-1-4-1 com 2 pontas abertos, o Cebolinha inclusive fez até um bom jogo. Mas eu entraria com o Luiz Araújo. Na verdade, eu entraria com o Vitor Hugo, colocaria o Gerson naquela posição mais aberto pela direita, fortaleceria o meio de campo para ganhar as disputas físicas dentro do meio de campo e dessa forma tentar controlar um pouco mais o jogo. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo foi presa fácil para as artimanhas do técnico Luiz Felipe Scolari. O Flamengo se mostrou muito frágil no sistema defensivo, como eu já disse, né? Thiago Maia não é primeiro volante, já cansei de falar isso aqui em outros vídeos. O Gerson não é volante. Então, num determinado ponto da partida, eu perguntava: quem é que marca nesse time? Porque não tinha ninguém marcando nesse time. Eram 6 jogadores que não tinham função defensiva. E isso sobrecarregava a defesa, que corria para trás o tempo inteiro. E toda defesa que corre para trás significa que o time está marcando errado. O Atlético usava a principal arma, que eram as bolas esticadas, para o Hulk fazer aquela parede, fazer aquele pivô. É assim exatamente que sai o gol do Atlético Mineiro, numa bela jogada, um belo gol, por sinal, do atacante Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ficou livre, solto, aí foi só receber, ajeitar o corpo, bater cruzado e vencer o goleiro Rossi. E o meio de campo do Flamengo pecava muito pela falta de combatividade e força física. Justamente por quê? Porque tinham muitos jogadores de frente, poucos jogadores que faziam a recomposição no momento defensivo. E quando faziam de forma equivocada, muito ruim. O Gerson numa noite terrível, o Arrascaeta então irreconhecível, não acertou literalmente nada daquilo que tentou. A partir do gol, o Atlético ele passa a jogar estritamente pelo contra-ataque. O Flamengo pouco ameaçou, quando ameaçou foi nas bolas paradas, numa delas o Bruno Henrique cabeceia para uma bela defesa do goleiro Everson e também teve um chute do Cebolinha de fora da área que passou rente ao travessão, mas foi bem pouco comparado às oportunidades que o Atlético teve e que fez o gol. O Atlético teve poucas oportunidades, mas foi muito efetivo na conclusão para o gol. Dessa forma, venceu o Flamengo por 3-0. No intervalo, o Tite faz uma mudança, tira o Mateuzinho, coloca o Wesley. Quando se achava, vai tentar equilibrar, o Wesley joga mais como um ponta e tal. Logo aos 3 minutos, o Ayrton Lucas domina uma bola errada, a bola sobra exatamente no pé de quem? Do Wesley, que ao invés de tentar dar um bico para frente para poder jogar a bola para fora e a defesa se recompor, não. O Wesley tenta uma jogada com o Pedro, perde a bola, um contra-ataque fulminante. O Edenilson, que não é um jogador veloz, recebe, avança, o goleiro Rossi se joga, dá o canto para o Edenilson e ele marca o segundo gol. Já estava 2-0, aí quando fez o segundo eu falei, a vaca deitou de pantufas,
para mim ali o jogo já tinha acabado, porque o Flamengo não mostrava nenhum poder de reação, nenhuma capacidade de reação, e o Atlético jogando da forma como o Filipão gosta, na imposição física e na base dos contra-ataques e matando o jogo, fazendo faltinhas. Depois do segundo gol, o Tite começa a empilhar atacantes dentro de campo, ele coloca o Everton Ribeiro, ele coloca o Gabriel Barbosa, ele tira o Thiago Maia, puxa o Gerson para ser primeiro volante, aí o time escancara de vez e acaba tomando o terceiro gol, no gol do Rubens, que dá números finais ao placar, fechando o jogo. O Flamengo perde por 3-0 e vê o sonho de ser campeão ir por água abaixo. Os erros cometidos durante o ano de 2023, eles foram protagonizados dentro dessa partida, né? Vários erros cometidos com outros técnicos, com outras formações táticas, com outros jogadores, também se fizeram presente nesse jogo, ou seja, foi uma partida para esquecer, mais um vexame nesse ano de 2023 do Flamengo, em que ele ficou de fora da conquista de 8 possíveis taças, incluindo até mesmo a pequenina Taça Guanabara. O Flamengo não ganhou nenhum caneco, 8 títulos perdidos, realmente um ano para esquecer, reflexo de uma gestão péssima, de uma diretoria que não parece enxergar o óbvio, que é a falta de profissionalismo dentro do departamento de futebol e que agora sobra nas costas do técnico Tite, que ontem errou, mas não pode ser o culpado direto pela perda do título brasileiro, uma vez que ele assumiu o time, tem 10 jogos, o time ainda melhorou com a presença do Tite, mas não o suficiente para poder chegar nessa reta final, embalar e conquistar, talvez, né, aquele título que estava no sonho, no ideal da torcida rubro-negra nesse finalzinho de 2023. Vamos agora aos números da partida de ontem. O Flamengo teve mais posse de bola do que o Atlético, finalizou mais do que o Atlético, mas no gol o Atlético finalizou mais do que o Flamengo. A gente pode observar aqui, o Atlético finalizou 6 contra 4 finalizações do Flamengo. O Flamengo teve 10 escanteios a seu favor contra somente 1 a favor do Atlético. Inclusive foi em algumas dessas bolas paradas de escanteio que o Flamengo levou um pouquinho de perigo ao gol do Everson. Grandes chances criadas, o Atlético criou mais do que o Flamengo, apesar de ter finalizado menos. Como eu disse, o Atlético jogou mais no contra-ataque, teve 3 contra 1, marcou um gol no contra-ataque, que foi o segundo gol. O Flamengo finalizou 11 vezes de dentro da área e 8 de fora da área. Trocou mais passes do que o Atlético, mas não foi efetivo nas finalizações. Aqui, como eu disse, o Atlético abusou das bolas longas, tática que o Luiz Felipe Scolari sempre utilizou, né? É uma vergonha até a gente falar que o Flamengo perdeu para o time comandado pelo técnico do 7-1, que usa a mesma tática desde sempre, desde lá dos anos 90, não é um técnico atualizado e que o Tite se mostrou incapaz de parar esse time comandado por esse técnico. Ficou bem evidente ontem, na partida de ontem. Aqui a área do jogo, o Flamengo mais no campo de ataque do que o Atlético, mas pouco efetivo. O jogo se concentrou 47% dentro do meio de campo, com o Atlético ganhando mais os duelos, justamente pela imposição física. Aqui a tabela de classificação momentânea, lembrando que Grêmio joga agora contra o Goiás. Nesse horário que eu estou gravando o vídeo, está perdendo para o Goiás por 1-0. É um bom resultado para o Flamengo, porque se o Grêmio vence, vai a 62 pontos, encosta no Flamengo, e o Bragantino também joga na noite de hoje. Se vencer, também vai aos mesmos 62 pontos. O Flamengo agora ocupa a 4ª colocação. O Palmeiras é o líder com 1 mão e meia na Taça de Campeão Brasileiro. O Botafogo ontem conseguiu a façanha de marcar o gol nos acréscimos e logo em seguida tomou o gol de empate. Então esse é o G4 momentaneamente, torcendo por tropeços de Grêmio e Bragantino para que o Flamengo se mantenha aqui no G4. O próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá, domingo, às 16 horas, dia 3 de dezembro. O Flamengo vai encarar
o Cuiabá no Maracanã pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na despedida de Rodrigo Caio e Felipe Luiz junto à torcida rubro-negra. Isso já é martelo batido. Felipe Luiz já anunciou a sua aposentadoria e o Rodrigo Caio não vai renovar com o Flamengo para a próxima temporada. Portanto, dois jogadores ídolos da torcida, membros daquele time emblemático de 2019 e que vão deixar o time profissional do Flamengo. O Felipe Luiz ainda tem ambições de continuar no clube em outro cargo e o Rodrigo Caio vai seguir a sua vida, provavelmente assinando contrato com um outro time. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.